secas de títulos por décadas, até que chegou 2025 do canal Eurofoot. Bora lá. Diz a mitologia grega que existiu um rei chamado Sísifo que certa vez enganou a morte, e como punição por parte dos deuses, ele foi forçado a rolar uma gigantesca pedra montanha acima, com a condição de que sempre que tivesse chegado ao topo, a pedra ia rolar até lá embaixo de novo, e o Sísifo ia ter que repetir o esforço e o sacrifício eternamente. Pois hoje a gente vai falar dos 8 Sísifos do futebol europeu. Clubes que passaram por anos de seca, de tormenta, de punição, mas que diferente do rei grego, conseguiram finalmente colocar suas pedras no alto do monte nessa última temporada. E a gente começa a contar essas histórias justamente com o Paris Saint-Germain, que em 2025 completou 14 anos desde que foi adquirido pelo Qatar. O PSG antes era só mais um time na França, né? Inclusive um que surgiu tarde porque a fundação do Paris foi apenas em 1970. E eles tinham conquistado 2 campeonatos. É um clube bem novo, né? Caramba, o Paris Saint-Germain. E pra um clube tão novo, conquistaram bastante. Franceses em toda a sua história até se tornar rico, e aí não demorou muito pra essa grana se traduzir em glórias, né? Iniciando ali com contratações bombásticas como o Thiago Silva e o Ibrahimovic na época, que fundaram os alicerce, né, de tudo que viria pela frente pro Paris, e ali logo eles começaram a empilhar conquistas da Ligue 1 e da Copa da França, e fora um ano ou outro ali, eles eram... Tipo, muita gente critica o Neymar, e o Ibra tá num ponto, né, tá um pouco abaixo. Mas o Ibra também, quando ele vai pro Paris Saint-Germain, o projeto do PSG era menor do que, por exemplo, quando o Neymar foi, sabe? Quando o Neymar vai, o projeto já era mais desenvolvido, tinha mais chance de colher frutos, porque já há um tempo, né? Já tinha investimento ali, já tinham passados outros jogadores, o time já era melhor. Agora tu pega o time quando o Ibra começou ali, pô, era um time cheio de jogadores mais ou menos. Quando o Neymar tava lá, já não era um timaço. O PSG ele tinha um grande desequilíbrio, né? Então, por exemplo, tinha Neymar e Mbappé, mas na defesa não era tão bom, né? Então era um time desequilibrado, depois foi se equilibrando e aí conseguindo ficar bom em todos os setores. De longe o melhor time do país. Só que ganhar o francesão e os campeonatos locais pro Paris, inicialmente óbvio que era motivo de festa, só que passou a ser algo corriqueiro, passou a ser algo esperado. Então eles... É muito louco, né? Porque pro Paris Saint-Germain, o campeonato nacional virou aqui pra gente o que é um estadual, para a maioria dos times que, né, normalmente os campeões nos estaduais se repetem. Tem um outro time que fica numa sequinha aí, mas normalmente se repete. E os times não dão valor pros estaduais. E é tipo o PSG na França, né? Ele chegou a perder, eu acho que 2, um pro Mônaco e outro pro Lille, né? Acho que foram os 2 nacionais que ele perdeu nesse tempo aí da Xai, que é Sai lá. Começaram a mirar mais alto, começaram a mirar na Champions, virou a obsessão do PSG. Mesmo dominando na França, parecia que quando o assunto era o CL, a coisa apertava. Depois da fase de grupos, já era meio esperado que o PSG fosse cair em algum momento, se não nas oitavas, talvez nas quartas. Parecia que faltava um molho ali, uma aura, né, que o pessoal usa bastante essa palavra, tá ficando até já chata, né, mas faltava aura pro PSG, essa é a verdade. Experiência na competição, alguma coisa. Camisa, né? O pessoal fala que a camisa não pesa, mas em algumas competições pesa. O Real Madrid é um exemplo disso. Não é todo time que a camisa pesa, mas alguns, e não é só a camisa que vai resolver. Você tem que ter um time competente. Mas a Champions que o Real Madrid ganhou, a primeira, principalmente, se não me engano, ou a segunda, uma das duas aí que o Real Madrid ganhou recentemente, né? A última ou a penúltima, cara, foram viradas, acho que foi a penúltima, foram viradas incríveis. Courtois defendendo, na penúltima contra o Liverpool lá, que o Courtois defendeu tudo na final, então, realmente, a camisa pesa. Obviamente que você precisa de um time pra isso. Por exemplo, a gente tem um exemplo na América do Sul. A camisa do Boca pesa? Pesava antigamente. Que aí, principalmente, nasceu no final dos anos 90, começo dos anos 2000, tá ligado? Pô, pegar o Boca lá na La Bombonera era loucura. Hoje em dia, essa mística caiu um pouco. Por quê? Porque só a camisa não adianta. A camisa, ela pesa. Mas você tem que ter um time condizente. Se você não tiver um time minimamente bom, não adianta. É a mesma coisa. Só que alguns times, eles têm um peso assim nas competições, mesmo com o elenco abaixo. Agora, se realmente o time for muito ruim, aí a camisa não vai pesar. Mas que certos times, se tiver um elenco pelo menos ok,
vai ter uma diferença aí diante de outros, né, nas competições. E isso não quer dizer que times, por exemplo, que nem o PSG, que não tinha tanta tradição na Champions League, depois que ganha, ele começa, né, a criar isso daí. A começar a ter essa tradição. Então, realmente, vai começando a entender de como jogar o torneio. A pressão para ganhar o torneio já diminui, porque era uma pressão muito grande. O PSG, independente do que ganhasse, o que importava era a Champions League, porque eles estavam fazendo investimento para isso. Porque já tinham, como ele falou aqui, dominado tudo na França. Então, o grande objetivo era ganhar ali a É Champions. diferente para, por exemplo, abrir 4-0 num time gigantesco e não tomar remontada na volta. Uma eliminação depois de eliminação ali, a paciência dos torcedores começou a ser testada, né? A imprensa começou a pegar mais firme em cima dos caras. A gente falou de um time pequeno, que é o Paris Saint-Germain. A gente começou a tirar sarro do Paris, que parecia que tinha um orçamento infinito, que poderia queimar etapas, né? Rapidamente conquistar uma Champions, mas não conseguia. Até que na temporada... Então, mas por muito tempo, foi o que eu falei aqui, o PSG, ele investia numa grande estrela e o resto do time era totalmente desequilibrado, né? Não tinha, sei lá, por um tempo não teve um goleiro à altura. Era o Sirigu, que era um bom goleiro, mas, né? A defesa era mais ou menos, principalmente as laterais. Aí depois veio o Hakimi, Nuno Mendes. O meio-campo era ok, mas também faltava alguma coisa a mais. As pontas normalmente foram boas. Teve o Di Maria, né? Teve o Mbappé jogando pela ponta, né? O Messi, Neymar, que chegou a jogar de ponta e meia no PSG. O atacante, às vezes, também, pô, já teve época que o PSG jogou com o Choupo-Moting, né? Então, era um time meio desequilibrado. O Sheik focava na estrela, só que ele não dava munição para essa estrela. E, às vezes, um time muito fraco defensivamente, com muitas mudanças de técnicos, sem parecer que tinha um projeto, né? E é muito curioso, porque esse PSG que o pessoal fala que é o PSG sem grife, né? Algo assim, não vou lembrar exatamente o termo. Ele realmente é, porque não são jogadores extremamente famosos, são jogadores que foram caros. É mentira falar que o PSG não gastou uma bolada. Mas não são jogadores com toda a grife. Por exemplo, esse PSG ele não tem um grande craque. O Dembélé foi o cara que mais se destacou, que o Kvaratskhelia também é um dos destaques, né? Mas o Vitinha, o Nuno Mendes... Mas não tem o João Neves. Só que, sabe, não tem um Neymar, um Mbappé, não tem todo esse peso. Pode ser que, né, com os anos aí, se crie nisso no Dembélé. Mas acho que o Dembélé, sendo sincero, não tem nível pra chegar em Neymar e Mbappé. São níveis diferentes. O Neymar, pra mim, tá bem em cima, depois do Mbappé, e aí... né? Então não tem essa estrela. E aí isso ajuda. Acaba o ego. Era um time também que marcava muito, né, esse PSG de agora. Esse PSG dessa temporada atual é um time bem dedicado, coisa que não acontecia antigamente. Pra ter ideia, pega o PSG que, pô, tinha um baita trio, que era Mbappé, Neymar e Messi. O Mbappé e o Messi não marcavam e o Neymar marcava meia boca, né? Era o que mais tentava. Pode ver que no trio era o que mais tentava marcar, mas ficava um time muito desequilibrado também. Tinha toda essa questão. Mas, cara, o Mbappé, pra mim, ele foi... porra, idiota, porque ele tinha Neymar e Messi do lado dele. Pô, dois caras que eles servem muito, são muito assistentes. O Messi marca muito gol, o Neymar também marca uma quantidade boa de gols, mas muitas vezes, em vez de fazer o gol, eles dão passe, né? Eles não focam só em fazer o gol, eles dão assistência. Tanto é que o Suárez foi artilheiro com eles. Acho que ele disputou, né, a chuteira de ouro e ganhou. Que tem até uma história que acho que ele tava concorrendo com o Cristiano Ronaldo e o Messi, e o Neymar falou, a gente vai focar em você pra você ganhar. E se eu não me engano, ganhou. Então, cara, o Mbappé, ele tinha o Messi e o Neymar. Dois caras que são geniais. E o Mbappé também é um baita jogador, não acho gênio, é craque, tem vários aspectos em que ele precisa melhorar, principalmente questão de finalização, posicionamento, que muitas vezes ele fica impedido, mas, obviamente, ele é muito bom fisicamente, ele tem... não é sempre que ele acerta a finalização, mas ele consegue acertar boas finalizações, sabe? Às vezes falta um pouco mais de capricho, é normal errar, mas às vezes ele erra uma quantidade muito grande. Só que ao mesmo tempo ele tem sacadas assim de um jogador que é craque. Mas falta ele ajustar algumas coisas. E o ego dele é muito grande, dá pra ver. Isso atrapalhou muito ele e o PSG, porque ele, pô, tava do lado do Neymar, do Messi,
e era só, mano, fazer o simples. Ele ia receber a bola, ia ser artilheiro do mesmo jeito, entendeu? Só que ele ficou com ciúmes, e aí... 19 e 20, complicado. já contando com as duas transferências mais caras da história no elenco, o Neymar e o Mbappé, né? Surgiu a primeira grande oportunidade do Paris, quando o time foi avançando naquela Champions do Super Agosto, né? Eliminou o Dortmund, passou pela Atalanta, tratorou o Leipzig e chegou na decisão para enfrentar o Bayern do Hansi Flick. Naquela noite, o Mbappé não tava com a pontaria das melhores, né? E o Neuer tava inspirado. Aí Nossa, o Neuer catou muito nesse jogo, velho. o PSG... E o Neymar, nessa Champions aí, no final dela, né, no mata-mata, ele jogou muito. Teve a provocação lá contra o Haaland. Nossa, essa Champions aí, foi uma pena o PSG não ter ganhado. Era um título que engrandeceria bastante o Neymar. Foi uma pena. ficou no quase e viu aquela pedra da Champions, né, que foi empurrada quase até o topo do morro, Voltar lá rolar pra pra baixo novamente. Aí nos anos seguintes a gente sabe, né, chegaram estrelas no clube, saíram estrelas no clube, mas dentro de campo o sonho continuava distante até a temporada 24-25. Depois de uma quase eliminação na nova fase verdade. de liga, o Luiz Henrique conseguiu priorizar o esforço coletivo e isso deu resultado com o PSG encontrando seu equilíbrio e voando no mata-mata, principalmente com as subidas de nível ali absurdas de Vitinha, Dembélé e até a chegada do Kvara no meio da temporada, que também fez diferença. Nas oitavas pegou o que talvez fosse o melhor time da temporada naquele momento, o Liverpool, e conseguiu passar nos pênaltis. Depois tirou... Verdade, teve isso, cara. Foi meio que uma zebra o PSG passando pelo Liverpool, foi uma surpresa. Eles já estavam indo bem no campeonato francês, só que na Champions eles tinham feito boas atuações, mas no final, porque o PSG começa muito mal, se eu não me engano, e depois ele vai se ajeitando, tanto é que ele consegue classificar, eu não lembro se é na última rodada, por aí, né? E aí ele foi se acertando no mata-mata e deu o que deu, né? Aí o time ficou muito forte. E óbvio, o PSG sempre sobrou na Ligue 1, então a Ligue 1, ela não era um parâmetro, né? Então, às vezes o PSG ir bem na Ligue 1 não significava muita coisa, mas dessa vez realmente significou. o Aston Villa, o Arsenal do Arteta, e foi enfrentar a Inter na decisão. E a Inter é aquela coisa, né? A gente esperava que fosse um confronto equilibrado, não só porque final de Champions geralmente é assim, né? Mas também porque a Inter era osso duro de roer. Só que o PSG simplesmente não tomou conhecimento. E com um jogo coletivo brilhante e show do Désiré Doué, meteram um 5-0 no time do Lautaro. A maior diferença no placar na história das finais de UCL. Ó, pro torcedor do PSG... foi uma Champions fantástica, né? Essa final de Champions foi fantástica. Só que, acho que, pra quem vê de fora e não tava torcendo pra nenhum dos dois, que era meu caso, foi uma final broxante, porque, pô, no começo do segundo tempo já tava definida, né? Acabou broxando um pouco, mas pro torcedor do PSG é mágica, né? Não teve que sofrer. Já ganhou ali, já sabia que tava praticamente certa o título. Luiz Henrique recebeu belas homenagens da torcida da do Paris. Os fantasmas das Champions passadas ali foram exorcizados, né? E assim o PSG, o primeiro Sísifo do vídeo de hoje, empurrou a pedra até em cima do morro e lá ela ficou e não cairá nunca mais. E agora, a gente gostando ou não, eles já são o clube francês mais intitulado da história. E de mais intitulado da história, a gente vai para um clube que é praticamente o oposto, né? O Crystal Palace na Inglaterra nunca foi conhecido por ser um ganhador de muita coisa. Na história inteira deles, eles tinham um título de terceirona e 2 da segunda divisão, sendo que o último foi na temporada 93-94. Então não é só Fazia tempo, hein? que eles viviam um jejum, é que eles nunca tinham ganhado nada de primeiro nível na A definição de time pequeno, né? sua história. O Crystal Palace até conseguiu se firmar na Premier League, sempre no meio da tabela nos últimos anos, mas nunca passou muito disso, né? Sempre que eles chegaram perto de uma taça de maior relevância, ficaram no quase. Em 89 e 90 e depois em 2015 e 16, eles chegaram a finais de Copa da Inglaterra, mas acabaram perdendo ambas pro Manchester United. A primeira delas, inclusive, com requintes de crueldade, né? Já que o Palace vencia até o minuto 113, quando o United empatou, forçou um jogo em replay e depois ganhou pelo placar mínimo. Cruel, hein? Cruel o United. Tá pagando hoje em dia, hein, o United. Fazer isso com um time pequeno é crueldade. Tá pagando aí, ó. Tá pagando as penitências. E eles seguiram nessa toada até a temporada 2024-25, quando sob o comando do Oliver Glasner e com o brilho ali do Eze, eles despacharam o Millwall nas oitavas da Copa da Inglaterra, naquele jogo que contou com um lance bandido do goleiro do Millwall, né, que quase arrancou fora a orelha do Mateta. Caraca. Aí depois venceram o Fulham nas quartas, o Caraca, eu não sabia que quase tinha arrancado a orelha do cara. Que isso? Villa nas semis
E na final iam pegar simplesmente o Manchester City. O City não fazia grande temporada, é verdade, tava passando por uma mudança ali, o Guardiola passou por uma fase horrorosa, mas cara, ainda era o City, né, com certeza o City era favorito. Porém, o que Pepe e companhia não esperavam era que Henderson faria boas defesas, incluindo a de um pênalti. E com um gol solitário da estrela do time, o Eze, o pequeno Palace então, venceu por 1 a 0 e conquistou um título grande, né? Perto da grandeza do time. Eu sei que não é tão considerado, mas o Crystal Palace é loucura, a primeira taça de primeiro nível da sua história. E no final ainda teve uma temporada mais vitoriosa que a do City e a do Arsenal. Então pro Crystal Palace essa empurrada de pedra até o topo do morro quebrou um jejum, digamos assim, de 120 anos, já que eles nunca tinham ganhado um troféu de primeiro escalão desde a sua fundação em 1905, mas com um detalhe. Existem alguns registros históricos que datam a criação do Palace de um tempo ainda mais antigo, que colocam a data do clube original lá de trás, né, em 1861, o que tornaria o Crystal Palace o clube mais antigo do mundo, se isso fosse comprovado, e que, fazendo um cálculo rápido aqui, seria então o término de um jejum de 164 anos. Meu amigo, imagina se seu time demora 164 anos pra ganhar um título de primeira prateleira. Cê é louco. Não dá. Caraca. Engraçado, né, cara? E vocês zoavam o Tottenham. O Tottenham era só 17. Falar do Palace vocês não queriam, né? A gente continua então na Inglaterra pra contar a história do Newcastle, né? Que é um time tradicionalíssimo na Inglaterra, mas que não vinha muito bem, até que foi adquirido pela Arábia Saudita em 2021 e passou a fazer movimentações inteligentes na janela de transferências, né? Não demorando pra colocar a equipe ali na briga por classificação pra Champions, com caras como o Tonali, Bruno Guimarães e o Isaac. E isso deu uma baita esperança pro torcedor que tava muito insatisfeito com o dono anterior, né? Que viu o Newcastle jogando aí segunda divisão e que tava simplesmente há 70 anos sem ganhar um título de elite, beleza? Pra dar 70 anos é tempo, hein? Cê é uma louco. dimensão da seca, o último título de primeiro escalão do Newcastle tinha sido na temporada 54-55, antes do Brasil ser campeão pela primeira vez, amigo. Ou seja, quando o Pelé apareceu pro mundo, eles já estavam há alguns anos na seca. E bom, grande parte desse sucesso do Newcastle recente deve-se à grana investida, obviamente, mas também ao excelente trabalho do Ed Howe, que já tinha feito milagre na frente do Bournemouth, né? E quando chegou no Newcastle, prometeu entregar um futebol rápido, ofensivo, agradável de assistir, e em muitos momentos ele conseguiu fazer isso e o impacto foi imediato. A primeira temporada teve um 11º lugar e depois foi para 4º, e desde então tem brigado no mínimo por vaga para competições europeias. Só que ainda assim não adiantava, com esse investimento todo tinha uma pressão ali para que o clube conseguisse ir longe de alguma Copa, conseguisse quebrar essa seca. Aí eles bateram na final da Copa da Liga na temporada 22-23, tá? Só que foram derrotados pelo Manchester United do Ten Hag. Então saíram de mãos abanando. Aí, viu? United de novo pagando suas penitências. Porém, nessa temporada 24-25, eles chegariam a mais uma final de Copa da Liga, depois de deixar pesos pesados pelo caminho, como o Chelsea, o bom Brentford e o Arsenal. E na hora do vamos ver, os caras não tomaram conhecimento do Liverpool, beleza? O Dan Burn marcou um golaço de cabeça, o Isaac deixou o dele, e o Newcastle garantiu um 2 a 1 para soltar o famoso grito de campeones, campeones, que tava há muito tempo entalado ali, né? E essa conquista de Copa da Liga foi muito importante para quebrar essa seca de 7 décadas e botar em cima do morro essa pedra que já tava lá estacionada embaixo da montanha. 7 décadas é tempo, hein? E se 70 anos é muita coisa sem ganhar nada, né? Com certeza é. Na Bélgica tinha um time que conseguiu bater esse recorde aí. Lá atrás, no começo do século 20, o Union Saint-Gilloise foi muito forte, chegando a levar um tetracampeonato belga, vencendo a liga em 11 oportunidades até a temporada 1934-35. O problema é que desde essa época aí passaram quase 100 anos em que o clube caía de divisão, subia de divisão e não ganhava nada. Parecia que essa aí seria a realidade do Union Saint-Gilloise. Eles chegaram a estar na 4ª divisão belga. Pensa o nível. E aí 4ª divisão belga, meu amigo. Realmente, pensa o nível. foi só em 2015 que as coisas começaram a mudar. E você já vai ver um padrão aqui, como é que as coisas mudam, né? Porque chegaram 2 empresários no Saint-Gilloise que conseguiram organizar Bufunfa
Dinheiro. da casa e levar o Dinheiro muda tudo. clube para a primeira divisão na temporada 2020-21. E aí, em menos de 2 anos, o clube já estava participando da Europa League e na temporada 23-24 bateu o Royal Antwerp pelo placar mínimo para conquistar a sua terceira Copa da Bélgica e a primeira desde 1914. Eram só 110 anos sem ganhar esse título aí. Só que 2025 também marcava bem redondinho 90 anos sem ganhar o título de liga. E aí o que estava parecendo um sonho para os torcedores virou realidade quando o time engrenou naquela confusa liga belga, né, que tem um formato todo esquisito, e assegurou o título depois de vencer o Gent por 3-1. 2025 realmente foi o ano, né? Vamos continuar num país vizinho da Bélgica, que é a Holanda, onde lá aconteceu algo semelhante. O Go Ahead Eagles tinha conquistado seus últimos grandes títulos lá na década de 30, quando eu ainda estava na faculdade, né? E desde então tinha uma trajetória pontuada por alguns rebaixamentos e por uma única final da Copa da Holanda lá em 64 e 65, quando eles perderam pro Feyenoord. E na Holanda a gente sabe que é complicado tu conseguir tirar qualquer título dos 3 grandes ali, né? O Ajax, o Feyenoord e o PSV. Mas se na liga realmente é muito complicado, pelo menos a glória estava guardada pra Copa. Porque naquele dona KNVB Beker, ou Copa da Holanda pros mais íntimos, melhor. Copa da Holanda. né? Eles eliminaram o Twente, o Nordwijk, o gigante PSV nas semis. E quando chegaram na final pra enfrentar o AZ Alkmaar, o jogo foi pros penais. E aí o AZ tinha simplesmente um cara chamado Zico. Não tô de sacanagem, um holandês chamado Zico. Ele foi pra bola. Pô, e é capaz de ser por causa do Zico, né? O brabo do Flamengo e tal, seleção. Porque o moleque é novo, talvez o pai dele era fã, né? Os pais. E aí acabou virando o Zico. Talvez. Zico, bater pênalti, é caixa, né? Mas não foi o que aconteceu. O Zico parou no goleirão. E depois o guarda-metas do Eagles pegou mais um pra fazer história. E assim o Go Ahead Eagles, que tem esse nome de time da NFL, né? Ergueu o título da Copa da Holanda pela primeira vez na Parece time de futebol americano. sua história, quebrando um jejum de apenas 92 anos. Só jejumzinho assim, leve, né? Pô, nada demais. Imagina, seu time fica 92 anos ou sem conquistar um título de expressão. Eu nem sei, acho que um título, né? Pelo que Sem parece. ganhar nada. Vamos voltar agora pra uma liga de elite pra falar do Bolonha. Que, cara, é complicado porque ele é um time muito histórico, cara. Eles têm 7 Scudettos no currículo, 2 Copas da Itália, né? Só que eles estavam desde 1974 sem erguer uma taça. Inclusive passando por um período ioiô no campeonato italiano ali, no começo desse milênio. Só que pra temporada 23-24 tudo mudou, porque o Thiago Motta fez um trabalho fantástico, o Bolonha acabou em 5º na Série A italiana e foi pra Champions depois de 2 décadas. Só que tava bom demais pra ser verdade. Quando um time que atualmente tem menos força, como é o Bolonha, né, se destaca assim, geralmente acontece o quê? Vem os urubu, já que a gente tá falando de águia. Desmancha tudo. Aqui no Brasil também acontece muito isso, principalmente quando o time não é Palmeiras e Flamengo, que eles têm um pouco mais de grana pra manter. E nas antigas acontecia muito mais. Um time aqui na América do Sul iria muito bem, vixe, os europeus cresciam o olho. E aí o time se desmontava. Né? Até os times menores aqui, né? Se, por exemplo, um time menor aqui do Brasil, ele começa a ir muito bem, os times maiores já começam a olhar e falar, eita, esse jogador aqui é interessante, esse outro aqui. E aí começa a bicar a carniça, né? Então os principais jogadores do Bolonha foram saindo tudo. Caso do Calafiore, do Zirkzee e até do Thiago Motta, né? Que foi para aquela curta passagem que ele teve na Juventus. Porém, para 2024 e 2025, os caras contrataram um treinador que vinha em alta. O nome dele é Vincenzo Italiano. E agora a gente pode declarar que o trabalho dele foi até superior ao do Mas é italiano? Thiago Motta. Porque na Copa Itália eles deixaram Atalanta e Empoli pelo caminho. E na decisão contra o poderoso Milan, que não tava tão poderoso nessa temporada, né? Meteram 1-0 ali com um gol solitário do Indoye para levantar o primeiro troféu em 51 1-0 é goleada em final, ainda mais o time sem ganhar título há 50 e tantos anos. 51 um detalhe anos. que eu gosto muito dessa história é que o técnico, né, o Vincenzo Italiano, ele vinha pegando uma fama de, assim, ser um bom técnico, mas meio que ser pipoqueiro ou pelo menos perder finais, porque ele levou a Fiorentina pra 2 finais de Conference, perdeu as duas, verdade. né, a Viola virou bivice da Conference, perdeu também uma final de Copa Itália, então tava pegando essa fama, né, 3 finais consecutivas perdidas, porém com o Bolonha as coisas foram diferentes e o Vincenzo Italiano, tal qual Sísifo, empurrou a pedrona lá pra cima da montanha e deixou ela lá, parada. Sejamos sinceros, o cara fez quase um milagre, né? E um detalhe rapidão é que o Vincenzo Italiano tem esse nome, mas vocês sabiam que ele é alemão? Ô,
Aí eu perguntei ainda, eu falei, italiano, né? Não, não é italiano. É foda, pô. O cara tem um sobrenome italiano, né? Um nome italiano. Aí é fake. Assim, ele é italiano, na verdade, né? Só que ele nasceu na Alemanha antes de se Nossa. mudar pra Itália quando era moleque. E é pra lá que a gente vai agora. Ah, então ele tem a dupla cidadania. Então dá pra falar que ele, né? É italiano, realmente. Bora, beleza? Porque o Stuttgart, que é o time do momento, também andou visitando a segundona na última década, né? Mas comparado ao Bolonha e outros da lista, eles nem estavam há tanto tempo assim em jejum, porque o último título de Bundesliga foi na temporada 2006-2007 e a última conquista de Copa da Alemanha tinha sido na década de 90. Só que assim, vocês chamavam 17 anos do Tottenham de seca, né? De jejum, não ganha nada, Não, é seca, ainda mais quando o time tem relevância, né? Aí acaba sendo ainda pior. Agora, quando é um time que nunca ganhou nada, que nem, por exemplo, o Crystal Palace, que não tinha ganhado um título de elite, aí o pessoal já se acostuma, né? Falar, esse time aí não ganha. Quando ganha é um milagre. Tal. Então vocês me dão licença, mas eu vou considerar que 20 anos praticamente sem ganhar um título, Não, é uma baita também é seca. seca, acabou. Eles vinham de um rebaixamento em 2019 e de 2 campanhas passando sufoco pra se manter na elite. E pra essa temporada 24-25 tinham perdido jogadores, principalmente o Guirassy. Porém, mesmo assim, o trabalho do técnico Sebastian Hoeneß é muito bom. E na Pokal os caras foram avançando, eliminando o Kaiserslautern, depois o Augsburg, depois o Leipzig. E aí quando chegou na final pra enfrentar o grande Bayern de Munique, não, eles deram muita sorte na real, né? Na final não foi nem Bayern, nem Leverkusen, nem Borussia Dortmund. Quem fez o caminho até a final do outro lado da chave foi o modesto Arminia Bielefeld. Então bem verdade que o Stuttgart títulozinho fácil. deu um pouquinho de O importante é ganhar. Lá na galeria de troféus, ninguém vai ficar perguntando. Vão até perguntar, mas vai ter o mesmo valor. Tem o mesmo valor que os outros. sorte, né, pegando um time teoricamente mais fraco, mas pô, foi uma final que apesar de serem nomes menos midiáticos, foi simplesmente a que teve maior procura de ingressos na história da Copa da Alemanha. Então tem que respeitar, beleza? Porém, mesmo aí com o Arminia sendo muito bravo ali, né, sendo muito competente, não teve jeito, o Stuttgart abriu 4-0, atropelando ali com gols do Woltemade, destaque do time, né, um do Undav e 2 do Milot, antes de tomar 2 gols de honra ainda e se sagrar campeão então com um 4-2 da Copa da Alemanha pela 4ª vez, depois de 28 anos sem ganhar esse troféu e 18 sem ganhar um título de primeiro escalão, beleza? Então realmente assim, cara, tem muita gente que lembra do ano de 2004 como o ano da zebra, né, com o Porto campeão da Champions, a Grécia ganhando a Eurocopa, mas assim, 21 anos depois, a temporada 24-25 também pode ser considerada meio que a temporada da zebra de certa maneira, ou no mínimo, a temporada da quebra de jejuns. Acho que é mais a quebra de jejuns. Porque se tu for comparar com 2004 é uma aberração. O tanto de zebra que teve naquele ano é loucura, pô. Acho que perto de 2004 vai ser difícil chegar, tá ligado? Mano, foi muita zebra. Aqui foi mais uma quebra de jejum. Teve o PSG, mas o PSG, pô, ele era uma zebra na Champions, mais ou menos, só que ele tem um alto investimento, então não é uma zebraça. Agora, por exemplo, você pega uma Grécia ganhando uma Eurocopa, pô, loucura. E aqui os outros times também não foi né, foram mais em Copas, então... Vamos falar a verdade, lá na Europa, os times grandes, eles não costumam ligar tanto pra Copas, né? Eu acho que quem foi que enfrentou o City ali, que ele falou, foi o Crystal Palace, né? Talvez tenha sido assim, pô, enfrentar o City é difícil e tal, os caras jogam final, não estão querendo perder, mas acho que tem um valor menor. Agora, do PSG realmente é um título, pô, de Champions, né? Só que ao mesmo tempo... É um grande investimento. Então não dá pra falar totalmente que o PSG foi uma zebra. Pode ser uma zebra por causa da tradição do time na competição, mas mesmo assim, e porque não, né, começou na fase classificatória lá embaixo. Mas mesmo assim acho que não dá pra considerar uma zebra. Perto de 2004 vai ser difícil. Com certeza. Mas como bônus, então, fica aqui o fato de que dizem que um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Mas foi incrível como na mesma temporada, Kane e Tottenham, mesmo tendo seus caminhos separados, conseguiram ver o fim dos seus jejuns, né? Quase que ao mesmo tempo. O Kane foi pro Bayern de Munique e penou, hein, pra ganhar um título lá, né? Em geral, assim... Ele é azarado mesmo, porque até no Bayern...
Foi mais demorado do que deveria, velho. É mais fácil ganhar um troféuzinho pelo Bayern, mas ganhou. A Bundesliga 24-25, né? Quase com 32 anos aí. Primeiro troféu da carreira do homem, né? Só que a gente não tá aqui pra falar de jogadores. Eu só quis mencionar rapidinho porque, né, a seca do Kane era a mais famosa do mundo. A gente tá aqui pra falar de clubes. E se eu falei do Kane, tem que falar do Son e tem que falar do Tottenham. Não tem como o time mais zoado do planeta Terra, que não ganhava nada desde 2008, finalmente, nas mãos do mago Ange Postecoglou, saiu da seca de 17 anos quando conquistou a Europa League com aquele golzinho maroto do Brennan Johnson. Porém, essa quebra de jejum, vocês vão me permitir falar só assim por cima mesmo, depois porque tem um vídeo de mais de 50 minutos que a gente soltou aqui no canal, só falando sobre esse momento. Então vale muito a pena assistir, tá aqui na tela, só clicar depois eu vou ver esse mini documentário especial sobre o fim. É isso aí. Bom, se você gostou do vídeo, não se esquece de comentar e comenta aí sua opinião. Lembrando que o vídeo original tá na descrição. Deixa o like e se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Até o próximo vídeo. Valeu!